Olá, galera mentorizada, como vocês estão? Hoje estou aqui para fazer mais um capítulo desse livro maravilhoso de supervisão pedagógica, princípios e práticas da Mari Rangel. E hoje nós vamos terminar o nosso livro. Chegamos ao nosso capítulo 4, ok? Esse capítulo que ele tem uma importância, porque a gente está entrando nesse novo momento aí, né? Que antes, no capítulo 3 a gente teve ali aquele conhecimento de onde surgiu, né, a supervisão, como surgiu, qual foi essa origem. E nesse capítulo 4 a gente tem aí a supervisão educacional, as novas exigências, novos conceitos, novos significados, né? E existe uma pergunta aí por trás disso tudo, né? O que constitui de fato o conteúdo do trabalho da supervisão educacional? Então, a gente entende que essa mudança não vai ser apenas de tema, tá? Ela vai ser uma mudança epistemológica. Vai mudar esse modo de olhar a supervisão, né? Antes, a preocupação era compreender como que ela surgiu, como que ela se tornou o que ela é. Agora, o nosso interesse é compreender como ela vai se realizar dentro do interior da escola, quais são seus objetivos concretos de atuação, quais os conhecimentos o supervisor ele precisa dominar aí para exercer aquela função de forma competente. Então, isso daí é uma virada de chave, né, esse capítulo. A supervisão ela vai deixar de ser discutida apenas como esse conceito, uma trajetória histórica, e passa a ser aí analisada como uma prática profissional estruturada, com conteúdos próprios, né? E isso tudo vai ser para acabar, né, combater aquela visão de que o supervisor é algo genérico, né? Alguém que está ali apenas para acompanhar, para observar, para orientar. Então, aqui começa a se construir essa ideia de que o supervisor ele vai atuar sobre as dimensões aí centrais dentro do processo educativo. Então, é a ideia central aí, né? Que é compreender o conteúdo do trabalho da supervisão. E aqui é muito importante a gente reforçar, tá? Que a supervisão ela não é essa função vaga, genérica, como eu acabei de falar. Ela possui esse campo de atuação definido, né? O supervisor ele trabalha ali com elementos estruturantes da escola, né? Como o currículo, o projeto educacional, a legislação e o planejamento. E isso exige essa visão mais ampla aí da educação, que vai além da sala de aula. Então, há uma reafirmação aí de que a supervisão é essa prática profissional aí complexa e ela não vai se reduzir a tarefas administrativas e nem a intervenções pontuais. Ela vai envolver ali aquela compreensão do processo educativo em sua totalidade. Então, aqui a gente não tem a gente vai criar um foco, né, de se deslocar ali para a necessidade da articulação entre as diferentes dimensões da escola. A supervisão, ela vai começar a aparecer como uma prática integradora, né, capaz ali de conectar currículo, planejamento, avaliação, gestão e o grande problema da escola, muitas vezes, é essa fragmentação. Cada setor vai funcionar de uma forma isolada, sem diálogo entre os demais. Então, o planejamento não conversa com a avaliação, o currículo não dialoga ali com o projeto educacional e a gestão vai atuando aí de forma desconecta. Então, o supervisor ele precisa enfrentar essa fragmentação e atuar ali como alguém que constrói com coerência. E isso exige essa visão mais sistêmica da escola, né? Com a capacidade de compreender como cada parte vai se relacionando com o todo. Então, a supervisão ela não vai atuar em pontos específicos, mas sim dentro do conjunto ali de relações que estruturam todo esse processo educativo. Então, vem junto com isso a seleção e organização dos conteúdos.
que não é essa escolha neutra. Ela vai envolver, sim, aqueles critérios que vão refletir concepções da educação, de cultura, de sociedade. Então, a escola ela não ensina tudo. Ela escolhe o que considera ali relevante para ensinar, né? E essa escolha tem implicações que vão ser diretas ali dentro da formação do aluno. Por isso, a supervisão ela precisa atuar dentro desse processo, garantindo aí o conteúdo selecionado ele esteja alinhado com os objetivos educacionais. Então, a organização dos conteúdos também é bastante fundamental, porque não basta escolher, né, o que vai ser ensinado, o que precisa organizar. Então, esse conteúdo ele precisa ser coerente, garantindo uma progressão, uma continuidade, aonde o supervisor ele atua evitando, né, essa fragmentação curricular, promovendo essa articulação entre as disciplinas, né, as séries, e ajuda ali a construir um currículo que vai fazer sentido para o aluno. Então, com essa seleção, né, com toda essa fragmentação curricular, nasce o positivismo, né, dentro da supervisão. Porque é, é ele que ajuda aí a entender, né, uma dessas bases que influenciaram toda essa organização dos currículos escolares. O positivismo está associado ali a pensadores como Auguste Comte, né, que defende aquela visão ali de conhecimentos, né, de objetividade, neutralidade, uma valorização da ciência, né, como uma forma superior de saber. Então, dentro dessa lógica, o conhecimento ele é visto como algo que é objetivo, que é universal, acumulativo e independente das condições sociais. Então, aí, quando essa visão aí entra na escola, ela vai influenciar diretamente a forma como os conteúdos são tratados, como o currículo ele passa a ser organizado, como se fosse aí essa sequência lógica e neutra de conhecimentos científicos positivos, olha. E aí, desconsiderando muitas vezes contexto social dos alunos, a diversidade cultural, caráter histórico do conhecimento. Então, a supervisão dentro desse contexto positivista, ela precisa problematizar essa herança. Ela deve ali ajudar a escola a perceber que o conhecimento não é neutro nem descontextualizado. Ele é produzido historicamente e carrega valores, interesses, perspectivas. Então, tem uma crítica aí, né, epistemológica, onde vai mostrar que a forma como organizamos aí os conteúdos não é natural, mas é um resultado aí de uma determinada visão de ciência e do mundo. Então, o ensino ele vai envolver aí, né, diversos métodos, diversas práticas, interações, né? E avaliações. Então, o supervisor ele precisa compreender essa complexidade e atuar de forma integrada. Ele não vai apenas observar o conteúdo, ele também vai formar ali como é trabalhado, as estratégias que são utilizadas e os resultados alcançados. E isso exige uma postura mais investigativa, aonde o supervisor passa a ser alguém que vai analisar essa prática pedagógica e busca compreender ali seus efeitos. Então, ele não atua apenas corrigindo erros, mas interpretando os processos, né? E trazendo essa dimensão crítica do currículo, né? O conteúdo escolar, que não é neutro, a gente sabe disso, ele pode sim reforçar ali desigualdades, contribuir ali para a formação crítica do aluno. Então, a supervisão ela precisa ajudar a escola a refletir sobre suas escolhas curriculares, no conteúdo, né? O conteúdo ele precisa sim dialogar ali com a realidade do aluno, contribuir com a formação cidadã,
Então, é esse espaço aí de disputa dos sentidos, onde o supervisor ele atua como esse mediador do processo. Porque há um problema estrutural aí da escola, né? Essa diferença entre o currículo formal e o currículo real. Na prática, cada professor aí vai desenvolver seu conteúdo de acordo com as suas condições, né? Seu ritmo, sua turma. E isso vai gerando uma descontinuidade. Então, quando o aluno ele repete de ano, ele encontra outro ponto aí do programa e isso vai mostrar essa falta de articulação curricular, ok? Então, nós temos uma questão vindo por aí, vamos praticar o que a gente viu até agora, inclusive é sobre essa parte de repetição, né? Segundo Rangel, a repetência é considerado o maior problema da escola brasileira e, estatisticamente, assim se evidencia. No entanto, ao ser reprovado, o aluno já não é mais o mesmo. Muda o professor, que já não conhece suas debilidades, muda a turma e, com isso, os colegas e amigos. Há ainda a mudança de conteúdo que ocorre porque, letra A, deve-se acompanhar a atualização pedagógica e normativa. Letra B, inclui o desenvolvimento qualitativo da instituição. Letra C, a organização escolar também está em desenvolvimento. Letra D, cada professor vai com o programa até onde consegue. E letra E, também seus professores estão em desenvolvimento. Então vamos lá. A letra A, ela fala da atualização normativa, então não explica o problema da repetência e o que ocorre aí quando o aluno repete. A letra B, ela fala do desenvolvimento institucional, então isso é muito genérico. A letra C, ela fala da organização em desenvolvimento, então não vai responder diretamente o que a gente está querendo. E a nossa alternativa correta, a letra D, cada professor vai com o programa até onde ele consegue. Por quê? Cada professor vai com o seu conteúdo até onde acha que é importante. Então, cada professor ele vai ter o seu conteúdo, nunca vai ser um conteúdo tabelado, ok? E a letra E, né? Porque fala aí do professor em desenvolvimento, então não explica a mudança de conteúdo. E a supervisão, ela deve sim atuar aí para garantir essa continuidade na coerência do currículo, para que possa estar o mais próximo possível um professor do outro. Fechado? Então, letra D é a nossa alternativa correta. Continuando. A gente vai avançando cada vez mais para esse nível mais amplo da organização da escola, que é o que? O projeto acadêmico ou educacional. E é fundamental aí, né, que a gente compreenda que esse projeto ele não é apenas aí um documento formal elaborado ali para cumprir exigências legais ou administrativas. Ele representa ali, na verdade, a identidade da instituição escolar, aquilo que vai dando sentido às suas ações, que vai orientando suas decisões pedagógicas. Então, quando a gente está falando aí em projeto acadêmico, é... desculpa, preciso colocar o computador para carregar. Desculpa, gente, precisei dar uma pausa aqui no vídeo, mas continuando, perdão. É, vamos lá. Esse projeto acadêmico, ele vai representar ali a identidade da instituição escolar, né? Aquilo que vai dando sentido às suas ações e vai orientando as suas decisões pedagógicas. Então, quando a gente está falando de projeto acadêmico ou educacional, a gente está se referindo àquele conjunto de princípios, de objetivos e diretrizes que definem o tipo de formação que a escola pretende oferecer. Então, é nesse projeto, né, que se expressa ali aquela concepção de educação que é adotada pela instituição. Então, sua visão de aluno, de conhecimento e de sociedade vai acontecer exatamente dentro do projeto acadêmico. E o ponto central aqui, né, é que o projeto ele não pode existir separado da prática. Então, um dos maiores problemas das escolas
é justamente essa existência de projetos que ficam apenas no papel, sem nenhum impacto real dentro do cotidiano. Então, o supervisor educacional, ele tem esse papel decisivo para evitar essa desconexão. E ele vai atuar como um mediador aí entre o projeto e a prática pedagógica, garantindo ali que as ações sejam desenvolvidas dentro da escola, alinhadas com as intenções que foram declaradas. Então, isso significa que o supervisor ele precisa estar constantemente o quê? Analisando, né, o que está sendo ensinado correspondente ao projeto, as práticas pedagógicas que estão ali coerentes com os objetivos que foram definidos. A avaliação, ela reflete essa concepção de formação. Então, caso contrário, isso não aconteça, o projeto ele perde sentido. Então, a supervisão ela aparece como essa prática que assegura uma coerência aí institucional, né? Conectando esse plano, né, o ideal, que é o projeto, a um plano real, que é a prática. É, e com tudo isso, vem as leis, né? A primeira é a Lei 9.394 de 1996. É a LDB, né, de 96. É, aqui é essencial, né, que a gente entenda que a legislação educacional ela não é algo externo à prática pedagógica. Ela vai estruturar o funcionamento da escola, vai definir os princípios, né, que devem ali orientar o ensino. Então, a LDB, ela vai estabelecer essas bases da educação nacional e por isso vai influenciar diretamente dentro do currículo, da organização de ensino, da avaliação e da gestão. Então, o supervisor educacional, ele precisa dominar essa legislação, mas não como uma forma decorativa. Ele precisa compreender ali com profundidade, entender é, o que é proposto ali em termos da formação humana, da organização da escola. Isso significa ser capaz de interpretar a lei pedagogicamente. Então, um exemplo, né? Quando a LDB ela fala em formação geral, formação integral, isso precisa se refletir dentro do currículo escolar. Então, quando se fala em cidadania, isso também precisa aparecer dentro das práticas pedagógicas. Então, quando se fala em autonomia, isso deve se manifestar lá na organização da escola. Então, o supervisor ele vai atuando ali como alguém que vai traduzindo a lei para a prática e ele vai ajudando a escola a transformar esses princípios legais em ações que sejam concretas. Então, esse é o papel fundamental aí, né? Porque vai evitar ali que a legislação se torne apenas um discurso distante da realidade escolar. E a LDB não é apenas essa norma organizadora, ela expressa esse projeto educacional aí de caráter social e político, que traz essa visão aí, né, da lei, né, da educação comprometida com a formação do nosso cidadão. Então, vem essa construção aí de uma sociedade mais justa e com desenvolvimento integral ali do indivíduo. Então, o supervisor ele precisa sim compreender toda essa dimensão ali para não reduzir a LDB a um conjunto somente de regras, né? Então, essa ideia de que a legislação educacional tem esse conteúdo pedagógico implícito é real, é muito importante também. Então, esse conteúdo implícito orienta aí todo esse tipo de educação que deve ser promovida. O supervisor, então, ele vai atuar interpretando esse conteúdo, articulando ele dentro com o trabalho da escola. Então, ele precisa se perguntar: a escola está alinhada com esse projeto? As práticas pedagógicas contribuem para a formação cidadã?
O currículo promove reflexão crítica ou apenas transmissão de conteúdo? Então, não basta cumprir a lei, tá? É preciso também compreender ali o seu sentido, garantir a sua efetivação pedagógica. E a LDB vai aparecendo mais ainda como base concreta aí para essa organização escolar, né? Porque a gente vai se aproximando mais daí da prática institucional, porque a escola ela não funciona de maneira aleatória. Ela segue diretrizes legais aí que organizam níveis de ensino, objetivos educacionais, estrutura curricular, processos avaliativos. Então, o supervisor, ele precisa garantir ali que a prática da escola esteja alinhada a essas diretrizes. Mas, novamente, tá? Isso não é e não pode ser feito de forma burocrática. O alinhamento, ele não é apenas formal, ele vai ser pedagógico. Isso significa que não basta, né, cumprir a lei ali no papel, é preciso também que a gente tenha esses princípios legais e eles estejam presentes na forma como a escola ela vai ensinar, ela vai avaliar, ela vai organizar e trazendo aí, né, alguém que garanta essa coerência, essa estrutura legal, essa prática educativa. Então, ele vai evitar tanto o descumprimento da lei quanto a sua aplicação mecânica e descontextualizada. E a gente tem que consolidar essa ideia de que a LDB ela faz parte aí do conteúdo do trabalho da supervisão, né? Porque o supervisor ele não trabalha apenas com práticas pedagógicas ou relações escolares. Ele também vai trabalhar ali com os fundamentos legais que estruturam toda essa educação. Mas esse trabalho ele não é técnico dentro do sentido restrito. Ele é interpretativo, ok? O supervisor, ele não vai apenas verificar se a lei está ali sendo cumprida. Ele vai analisar como ela está sendo vivida na escola e ele vai observar se há coerência, né, entre o projeto educacional, entre o currículo, as práticas pedagógicas, os princípios, né, da LDB, que são a lógica, o lógico, epistemológico e normativo. Então, se houver contradições dentro, né, do projeto, do currículo, dos princípios, das práticas, cabe ao supervisor atuar ali para reorientar, né, reorganizar todo o trabalho da escola. E a supervisão é essa prática que articula essa norma e a realidade, que vai garantir que a educação tem esse sentido, essa coerência. Então, né, com tudo isso, a gente pega aí essa supervisão, né, onde os professores estão ali para manter a capacidade a mais aberta possível, né, para trazer a supervisão para o lado do professor, né, onde ali o supervisor ele vai ser exigente, mas vai ser mais tranquilo, né, dando limites, minto, não é dando limites, é trazendo mais a supervisão para um lado mais humano, né? Mais positivista. Então, vamos treinar aí. De acordo com a Lei 9.394 de 1996, a educação escolar compõe-se de: letra A, educação básica, formada exclusivamente pela educação infantil e ensino fundamental. Letra B, educação básica e educação superior. Letra C, ensino fundamental e ensino médio apenas. Letra D, ensino infantil e ensino superior. Letra E, ensino médio e educação profissional. Então vamos lá, né? A lei, né? Essa lei do artigo 21 da LDB, a 9.394 de 96,
é que define toda essa estruturação aí da educação brasileira escolar. Então, a lei ela vai estabelecer aí claramente que a educação escolar ela se compõe da educação básica e da educação superior, tá? Então, a educação básica ela é formada por três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, a educação básica ela é apenas essa parte, tá? Ela é um conjunto completo aí que vai estruturar essa formação inicial do indivíduo. Já a educação superior, ela compreende ali é, ao nível seguinte, voltada ali para uma formação acadêmica e profissional mais avançada. Então, a educação escolar, dentro do sentido amplo da LDB, ela vai abranger esses dois grandes blocos da vida. Então, já sabemos que é a nossa letra B, a correta. Mas vamos lá, letra A. A educação básica ela não é composta apenas por educação infantil e ensino fundamental, né? Falta o ensino médio, que também faz parte ali e é obrigatória. A letra B é a nossa correta. A letra C, o ensino fundamental e o ensino médio, né? Apenas. Aqui a gente tem apenas duas etapas da educação básica, né? A fundamental e média. Tá faltando ainda a educação infantil e a educação superior. A letra D, é, essa mistura de níveis aí, sem lógica estrutural da LDB, porque falta ensino fundamental e médio, né, e não corresponde à organização legal que é feita. A letra E também está errada, porque a educação profissional ela não substitui a estrutura da educação escolar. Então, ela não pode ser integrada ali, articulada. Ela não vai definir essa composição geral da educação escolar. Com isso, a gente traz, né, esse bloco, um novo bloco, onde a gente vai falar especificamente da supervisão educacional, né? Essa expressão ela aparece de forma mais explícita, né? E não é apenas essa escolha aí de termos, mas é uma ampliação que significa muito ali dentro do campo de atuação do supervisor. Então, até aqui, nosso capítulo ele vem discutindo os elementos como currículo, conteúdo, projeto educacional, legislação. Mas agora a supervisão ela vai passar a ser compreendida como essa prática que atua ali sobre o fenômeno educacional em sua totalidade. Isso significa que a supervisão ela não pode ser reduzida a uma função técnica ou uma função administrativa. Ela envolve ali essa compreensão de múltiplos processos educativos, né? Em múltiplas dimensões, como pedagógica, institucional, social, política. E o supervisor ele não vai trabalhar apenas com procedimentos, mas também com significados. Então é importante a gente saber que esse termo educacional ele amplia aí o alcance da supervisão. Então ele indica o que o supervisor ele precisa compreender, né? O sentido das práticas pedagógicas, as finalidades da educação, a relação entre escola e sociedade e todo esse impacto aí das políticas educacionais no cotidiano escolar. Então, a supervisão, ela vai passar aí a ser entendida como uma prática da leitura da realidade educacional, onde o supervisor ele precisa ali interpretar o que acontece dentro da escola, compreender suas dinâmicas, identificar os seus problemas ali e potencialidades que possam ocorrer. Isso vai exigindo cada vez essa postura investigativa, reflexiva. Então, esse conceito, né, que a gente apresenta, ele é central para toda essa compreensão aí da supervisão e é definida como uma atividade que vai interpretar esse significado das políticas educacionais e das práticas pedagógicas, né, operando ali em um duplo movimento.
E esse duplo movimento, ele precisa ser muito bem explicado, né? Porque ele vai revelar ali toda essa complexidade da função do supervisor. De um lado, o supervisor ele precisa compreender as políticas educacionais, né? As leis, as diretrizes, os programas, mas também ele precisa interpretar o que elas propõem em termos de formação e de práticas pedagógicas que são concretas. Então, aquilo que acontece ali dentro do dia a dia da escola. E o ponto fundamental é que essas duas dimensões elas não podem ser analisadas aí separadamente, né? A supervisão ela atua justamente articulando entre a política e a prática. Ela vai perguntar, né? A prática está coerente com a política? A política faz sentido para a prática? Há distorções ou contradições? Então, esse trabalho vai ser mais sofisticado ali dentro da supervisão. Ela não vai apenas executar ali as orientações, nem apenas vai observar a realidade. Ela vai interpretar, ela vai articular ali e dar sentido àquele processo educativo. Então, o supervisor ele vai atuar como esse mediador, né, entre o que é prescrito e o que é vivido, garantindo que haja ali essa coerência entre os dois planos. E a gente vai conhecer os conteúdos, né, estruturantes, os conceitos, né, de política, planejamento, gestão e avaliação, que é essencial aí, né, para entender como a supervisão atua, né, dentro dessas quatro grandes dimensões da escola. E essas dimensões, elas não são independentes, porque a política, ela define as direções e as finalidades da educação. O planejamento organiza ali as ações para alcançar essas finalidades. A gestão cria condições para que o planejamento se realize e a avaliação permite compreender que os objetos estão sendo atingidos. Então, o supervisor, ele vai atuar articulando essas dimensões. Ele não vai trabalhar apenas com uma delas, tá? Vai trabalhar com todo o conjunto. Então, isso exige essa visão aí que é mais integrada da escola. E sem essa articulação, a escola tende a quê? A se fragmentar. Então, pode haver planejamento, né? Sem uma direção política. Mas se ter ali uma avaliação sem o sentido pedagógico ou gestão desconecta do currículo. Então, o supervisor ele vai atuar exatamente para não haver essa ruptura aí, né, dos nossos conceitos. Então, essas quatro dimensões, elas são independentes e precisam aí funcionar de forma coerente. Por quê? Porque o planejamento, por exemplo, ele não pode ser elaborado de forma isolada. Ele precisa estar ali alinhado com os objetivos educacionais definidos pela política. E da mesma forma, a avaliação não pode ser feita meramente desconectada do planejamento. Ela precisa considerar aquilo que foi proposto. E a gestão, por sua vez, não é apenas administrativa. Ela vai envolver toda essa organização do trabalho pedagógico e a criação de condições aí para que o ensino aconteça de forma o quê? Adequada. Então, o supervisor ele precisa compreender essas relações, atuar ali para garantir que haja uma integração ali entre essas dimensões. Isso exige essa visão sistêmica aí da escola. A política, o planejamento, a gestão e as avaliações não são neutros, né? Eles vão carregar ali essas concepções de educação, de sociedade. E um planejamento pode ser tecnicista ou crítico. Uma avaliação, ela pode ser classificatória ou formativa. E uma gestão pode ser autoritária ou participativa.
Então, o supervisor ele precisa perceber essas diferenças. Ele não pode trabalhar apenas com instrumentos, ele precisa ali compreender todos esses sentidos e esses efeitos das práticas educacionais. Então, a supervisão ela não é técnica apenas, mas também não é só crítica. Ela vai analisar essa realidade e buscar transformar. Então, o que que significa, né, esse âmbito da administração da educação? Política, né? Tem essa orientação mais geral do processo, a direção de mudanças que devem ser efetuadas. A gente viu que a LDB ela trabalha para fazer isso. Ela trabalha para modificar, ela trabalha para atuar em cima do supervisor, para que o supervisor ele possa alterar, né, algumas diretrizes, nortear ali alguém que esteja com uma dificuldade, não vendo sentido. E são essas diretrizes ou linhas aí de ação que vão definir, que vão nortear as práticas pedagógicas, ok? Então, a gente também tem o planejamento, né? É, Planejar não vai significar apenas organizar as atividades ou preencher documentos. Planejar é esse ato intencional, né, que envolve aí definir os objetivos, prever ações e organizar aí recursos para alcançar determinados fins. E a gestão, por sua vez, ela vai além da administração. Ela envolve aí toda essa coordenação do trabalho coletivo, essa tomada de decisões e essa articulação entre os diferentes setores da escola. Então, o supervisor ele atua aí garantindo que o planejamento e gestão estejam ali alinhados ao projeto educacional, né? E vai evitar tanto o planejamento burocrático que não vai se realizar, quanto a gestão improvisada, que não se sustenta. E a avaliação, ela vai aparecer aí como uma parte fundamental do trabalho da supervisão. É importante aí, né, que essa avaliação a gente entenda que ela não é apenas para atribuir notas ou classificar os alunos. A avaliação é interpretar todo esse processo educativo. Ela permite ele compreender o que está acontecendo na escola, a identificar problemas, a orientar as mudanças. Então, a supervisão ela vai ajudar aí a escola a desenvolver essa avaliação formativa, né, que contribua aí para essa aprendizagem, não apenas para uma classificação. Então, o supervisor ele precisa analisar ali os resultados da aprendizagem, os processos que levaram a esses resultados, as possibilidades de melhoria. E a avaliação ela não vai se encerrar sendo um processo educativo, tá? Ela vai reorientar esse processo. E com isso, agora, para fechar esse pequeno bloco, não fechar, né? Porque eu não vou fechar a aula. Mas vamos dar mais uma treinada. Vamos ver mais uma questão. Essa questão é sobre a LDB. Né? De acordo com a Lei número 9.394 de 1996, a gestão do ensino público deve obedecer ao princípio da letra A, centralização administrativa das decisões pedagógicas. Letra B, gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino. Letra C. Autonomia absoluta das escolas sem vinculação às normas dos sistemas de ensino. Letra D. Padronização curricular obrigatória para todas as instituições de ensino. Letra E. Hierarquização rígida das funções escolares. Então, essa questão aqui, ela está cobrando diretamente o artigo 3º, tá? O inciso 8 da LDB, e que estabelece ali os princípios do ensino do Brasil. Porque a lei, ela afirma que a gestão democrática do ensino público deve existir na forma ali, né, desta lei e a legislação dos sistemas de ensino. Então, né, ou seja, a gestão da escola pública não deve ser autoritária, não deve ser centralizada ou
imposta ali de cima para baixo. Ela deve envolver uma participação coletiva, incluindo professores, alunos, gestores, comunidades e os demais atores aí educacionais. Então, a gestão democrática, né, ela vai implicar na participação da comunidade escolar dentro das decisões, essa construção coletiva aí do projeto pedagógico, o diálogo entre os diferentes sujeitos da escola, a descentralização que é relativa ali das decisões e a responsabilidade compartilhada. Então, a LDB ela não vai definir um modelo único de gestão democrática. Ela diz que isso deve ali ocorrer na forma de lei e da legislação dos sistemas de ensino. Ou seja, cada sistema, municipal, estadual, federal, regulamenta como isso vai ser feito, tá? Então, a nossa correta é a nossa letra é, B, gestão democrática do ensino público na forma de lei e da legislação dos ensinos, dos sistemas de ensino. Mas vamos lá. A letra A, ela está errada porque ela vai na direção oposta da gestão democrática, tá? Ela está ali falando em centralização, que é igual a concentração de poder, né? E a LDP, ela defende uma participação. A letra C, a escola ela tem essa autonomia, mas ela não é absoluta. Ela deve ali respeitar essas diretrizes dentro do sistema de ensino. A letra D, a LDB é uma certa flexibilidade curricular, mas ela não existe ali uma padronização rígida para todas as escolas, ela não vai exigir isso. E a letra E, a gestão democrática ela rompe ali com as estruturas rígidas e autoritárias, e isso valoriza essa participação e o diálogo. Então, a supervisão, ela vem com essa prática profissional da supervisão, né? Dentro do sentido mais pleno desse termo. Isso significa que ela não pode ser compreendida ali como um conjunto de tarefas, né, isoladas, uma função meramente operacional. A supervisão, ela envolve ali uma forma de atuação que vai exigir uma interpretação, análise e essa tomada aí de decisão fundamentada. Então, o supervisor ele não vai atuar apenas reagindo a problemas do cotidiano. Ele precisa sim compreender ali essa lógica do processo educativo e agir aí de forma intencional. Isso implica reconhecer que a escola não é esse espaço somente de execução de atividades, mas esse espaço de construção aí de sentidos. Então, a prática profissional da supervisão, dentro desse sentido, envolve esse movimento constante de leitura da realidade, né, do cotidiano. E o supervisor, ele vai observar o que acontece na escola, ele vai analisar as relações entre os diferentes elementos aí do processo educativo e a busca para compreender aí, né, esses significados dessas relações. Então, ele não vai se limitar a constatar somente ali os fatos, ele vai interpretar esses fatos. E esse caráter interpretativo, né, é que vai diferenciar a supervisão de uma prática meramente ali técnica. Porque o supervisor ele precisa compreender como as políticas, o currículo, as práticas pedagógicas se articulam. E é a partir dessa compreensão que ele vai atuar ali para orientar, para reconfigurar esse trabalho pedagógico. Então, a gente tem aquilo que vem sendo ali construído ao longo de todo o nosso percurso, né? Toda a aula, que é o conteúdo do trabalho da supervisão, porque ele não é difuso. Ele é composto ali por dimensões específicas que vão estruturando a vida escolar, né?
Então, quando se afirma que a política, o planejamento, a gestão, a avaliação são conteúdos do trabalho da supervisão, isso quer dizer que o supervisor ele vai atuando diretamente sobre esse núcleo do funcionamento da escola. E ele não está à margem do processo educativo, ele está no centro dele. Então, tem uma consolidação ali. Tudo que a gente discutiu até agora, né? Currículo, projeto educacional, legislação, agora se articula aí com essas quatro dimensões, né? É, a supervisão ela vai aparecendo cada vez mais como essa prática aí que vai integrar todos esses elementos e garantir uma coerência, um sentido, um trabalho aí pedagógico. Então, essa atuação ela não vai ser somente mecânica, tá? O supervisor ele não vai aplicar fórmulas, ele vai interpretar ali situações, vai analisar contextos e vai tomar decisões. E isso é informação sólida, né? Com uma capacidade crítica. E a gente começa a entender aí um salto qualitativo, né? A liberdade e a solidariedade humana. É, e é importante a gente introduzir essa dimensão da ética, da supervisão, né? Porque até aqui a gente centrou bastante em aspectos organizacionais e pedagógicos. Agora a gente vai se deslocar para os fundamentos da educação, né? A liberdade e a solidariedade humana, elas aparecem como esses princípios que devem orientar o trabalho educativo. Então, isso significa que a educação ela não pode ser reduzida a um processo técnico. Ela tem que envolver os valores, as relações e compromissos, né, com toda a formação humana. Então, a liberdade dentro desse contexto ela não pode ser entendida de forma simplista, né? Como uma possibilidade de fazer qualquer coisa. Ela tem que envolver uma autonomia, uma consciência ali, uma responsabilidade. E a solidariedade, por sua vez, vai apontar ali para uma dimensão coletiva da educação, para que essa ideia, né, de que os indivíduos se formam ali com relação um com o outro. Então, a supervisão, ela precisa considerar esses princípios, né, em sua atuação. Ela não vai trabalhar apenas com conteúdos ou processos, ela vai ali ter aquela formação dos sujeitos. Então, esse conceito aí de liberdade, ele começa a ser mais aprofundado, né? Essa referência aí etimológica que remete ali ao latim libertas, né? Indica ali essa condição que alguém pode se dispor de si mesmo. Então, no entanto, essa definição inicial é apenas esse ponto de partida, né? É, essa concepção de liberdade, ela é estendida ali e vai ser entendida como uma forma isolada, que pode levar ali a uma visão mais individualista. E essa visão, ela é insuficiente para pensar ali a educação. Então, é fundamental, né, que a gente entenda que a liberdade ela não vai se construir fora da sociedade. Ela não é um atributo puramente individual. Ela depende das condições sociais ali, ao acesso, né, dos conhecimentos, das relações estabelecidas com os outros. E a gente tem que trabalhar isso tudo como uma problematização, né, dessa ideia aí de liberdade, né? Preparando esse terreno para essa compreensão que é mais complexa. Então, essa concepção individualista da liberdade é entender que a liberdade, ela apenas ali tenha, como posso dizer, ela trabalha com essa ausência de limites, né? Com uma independência absoluta, ela é não limitada. Então, o nosso capítulo 4, esse capítulo que a gente está atuando aqui, propõe essa compreensão
mais ampla ali, né? Onde a liberdade ela está ligada àquela capacidade de compreender a realidade, de agir de forma consciente dentro dela. É, e isso implica reconhecer ali que o indivíduo ele não existe isoladamente, mas em relação ali com outros e com a sociedade. Então essa ideia ela é fundamental para a educação. E a escola ela não deve formar apenas indivíduos isolados, mas sim sujeitos capazes de compreender o mundo e atuar nele de forma que crítica. Então, a supervisão dentro desse contexto precisa considerar essa dimensão. Ela vai atuar ali dentro desse espaço coletivo e precisa promover práticas que vão favorecendo essa autonomia, né? E também uma responsabilidade social. Então, o conceito de liberdade ele ganha cada vez mais essa profundidade ao ser relacionado com uma ideia de consciência. A liberdade não é apenas agir, mas agir com uma compreensão. Isso significa que a educação tem um papel central na construção dessa liberdade. Então, ao proporcionar ali esse acesso ao conhecimento, a escola ela vai ampliar essa capacidade do indivíduo. Então, a supervisão ela não pode se limitar apenas a uma organização de processos. Ela precisa considerar todo esse impacto aí desses processos na formação dos alunos. Então, o currículo, o planejamento, a avaliação eles devem contribuir para o desenvolvimento da autonomia intelectual. Então, a liberdade ela é construída e a escola tem esse papel fundamental dentro desse processo. Então, esse conceito aí, né, de liberdade vai se consolidar ali na sua dimensão social. Não vai se tratar apenas de uma condição individual, mas de uma relação ali com o mundo, com os outros. Então, a liberdade, ela vai implicar em quê? Em responsabilidade. O sujeito, ele é livre, né? É aquele que compreende as consequências das suas ações e vai atuar de forma consciente dentro de um contexto social. Então, para a supervisão, isso significa que o trabalho educativo ele deve promover essa forma aí de liberdade. Então, não basta garantir esse espaço, né, de escolhas individuais. É preciso também formar os sujeitos que são capazes de quê? De pensar cientificamente, criticamente e agir de forma responsável. Então, aqui a gente vê esse processo que envolve todo esse conhecimento, a consciência, essa inserção social, né? E a gente entra aí, né, nessa parte de liberdade como categoria filosófica, porque é fundamental a gente deslocar aí completamente essa compreensão comum de liberdade que o aluno geralmente traz, né, que o aluno geralmente recebe. Então, num senso comum, a liberdade ela costuma ser entendida ali como fazer o que quiser, não ter limites, agir sem restrições. No entanto, quando a gente apresenta a liberdade como categoria filosófica, ele está ali elevando esse conceito a um nível muito mais complexo, profundo. Então, tratar a liberdade ali como uma categoria filosófica significa compreendê-la como um conceito estruturante ali da reflexão sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre a educação, né? Então, ela não se trata apenas desse direito ou de uma condição aí prática, mas de uma ideia que ajuda aí a explicar o que é o homem, como ele se constitui, como ele se relaciona com o mundo. Então, nesse sentido, a liberdade ela não pode ser pensada de forma isolada, como uma característica individual ali, desligada da realidade. Ela está sempre vinculada ali a condições concretas da existência, aonde o indivíduo ele não vai nascer ali plenamente livre, ele se torna livre à medida ali que compreende o mundo, que se apropria do conhecimento e desenvolve consciência sobre a sua própria ação.
Então, essa perspectiva, ela rompe ali com a ideia da liberdade como uma simples ausência de limite, que é pelo contrário, né? A liberdade, ela exige uma mediação, ela depende da relação ali do sujeito com o conhecimento, a cultura, a sociedade e as condições históricas em que se vive. Então, do ponto de vista filosófico, isso significa que a liberdade ela está ligada ali a uma consciência, né? Então, um sujeito que só é verdadeiramente livre quando ele compreende essa realidade que está sendo inserido e é capaz de agir ali de forma consciente dentro dela, sem que essa compreensão, né, que não existe, não é liberdade, mas apenas aquela ação impulsiva, condicionada. Então, quando a gente vê aí com isso para o campo da educação, o impacto vai ser enorme, porque a escola ela pode entender aí essa liberdade como essa ausência de regras, né? Como uma permissividade. Mas não é isso, porque ela precisa formar esses sujeitos que são capazes de compreender o mundo, de agir sobre ele. E isso significa que o ensino, né, o currículo e a prática pedagógica devem contribuir aí para esse desenvolvimento da consciência crítica. Então, a supervisão educacional dentro desse contexto, ela precisa garantir aí que a prática pedagógica ela esteja orientada para essa formação. Então, não basta a gente querer organizar aí conteúdos, acompanhar os trabalhos docentes. É necessário, como posso dizer, assegurar todo esse processo educativo, desde que ele esteja contribuindo para essa construção da liberdade, né, em todo o seu sentido mais profundo. Então, a liberdade, ela tem essa consciência, essa ação responsável. É, E a liberdade não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. E ela vai se construir através, dentro desse processo, educativo. E com isso, né, a gente tem essa discussão da liberdade que vai avançando ainda mais. Que a gente tem que deixar claro que ela não pode ser compreendida ali de fora da dimensão social. Aqui, né, ocorre esse passo decisivo. A liberdade ela deixa de ser pensada apenas como uma relação do indivíduo consigo mesmo e passa ali a ser compreendida como uma relação do indivíduo com o mundo e com os outros. E isso significa que a liberdade não é apenas essa condição interna do sujeito, ela é essa construção histórica, social, né, onde o indivíduo só pode ser livre dentro de determinadas condições concretas que envolvem ali o acesso ao conhecimento, a participação social e a inserção de relações coletivas. Então, essa ideia é fundamental porque ela vai romper ali definitivamente com o individualismo. E a liberdade não é um isolamento, ela não se realiza fora da sociedade, ela se realiza dentro. Então, o sujeito ele vai se tornar livre ali à medida que vai compreendendo essas relações sociais, que reconhece ali as suas determinações e que vai desenvolvendo essa capacidade de agir sobre elas. Então, do ponto de vista filosófico, isso aproxima aí a liberdade da ideia de consciência histórica, aonde o sujeito livre não é aquele que vai ignorar as condições em que se vive, mas é aquele que compreende, né? A partir dessa compreensão, atua ali de forma consciente. E isso implica reconhecer os limites, mas também as possibilidades de transformação. Então, quando a gente leva essa reflexão para dentro da educação, a gente percebe que a escola tem esse papel decisivo, que ela é esse espaço privilegiado ali com essa construção da liberdade, porque é por meio desse acesso ao conhecimento que o indivíduo ele vai ampliar ali a sua compreensão da realidade. No entanto, isso só acontece se a escola não se limitar ali à transmissão mecânica de conteúdos.
O ensino ele precisa ele promover reflexão, questionamento, compreensão crítica, né? E isso que nossa LDB quer falar, né? O ensino, ele precisa de questionamento, de compreensão crítica. O aluno, ele pode até adquirir informações, mas ele não vai desenvolver autonomia. Então, a supervisão educacional dentro desse cenário, ela assume essa função estratégica. Ela precisa garantir que a prática pedagógica não se reduza ao ensino conteudista, mas que contribua ali para a formação de sujeitos mais conscientes. Isso envolve analisar o currículo, observar as práticas pedagógicas, refletir sobre os métodos de ensino e promover ali uma educação que desenvolva o pensamento crítico. Viram a LDB aqui? Então, a liberdade, né, ao ser pensada como essa categoria filosófica, ela aponta diretamente ali para sua relação com a responsabilidade. Então, um sujeito livre não é aquele que vai agir sem considerar os outros, mas aquele que vai compreender as consequências, tá? E isso tudo vai preparando aí, né, a gente para um próximo conceito, que é a solidariedade, né? A liberdade ela não vai se realizar plenamente sem o reconhecimento do outro. E ela completa, né, dentro dessa relação com o coletivo. Então, vamos ao nosso outro sentido, a solidariedade, né? A solidariedade é apresentada no nosso livro, no nosso capítulo, como um princípio que vincula o indivíduo ao coletivo. Então, ela não deve ser entendida apenas como um gesto pontual de ajuda, mas como essa relação estrutural entre os sujeitos. Então, a solidariedade, ela implica ali em reconhecer que a vida social, ela é baseada na interdependência. Então, a escola, dentro desse sentido, é esse espaço privilegiado para essa construção da solidariedade. E é nela que os indivíduos vêm a conviver, a cooperar e assumir essas responsabilidades coletivas. Então, a supervisão, ela precisa promover as práticas que favorecem ali essa construção. E isso envolve incentivar o trabalho coletivo, a participação e até mesmo um compromisso com o grupo. Então, a solidariedade, ela é aprofundada como essa relação de dependência, né, recíproca. Os indivíduos, eles não são autossuficientes, eles dependem um dos outros ali para se desenvolver. Então, essa ideia, ela é fundamental aí para romper com essa visão aí do individualismo da educação. A escola, ela não pode ser esse espaço de competição isolada, mas ela tem que ser um espaço de construção coletiva de conhecimento. Então, o supervisor, dentro desse conceito, ele atua promovendo essas condições para que essa cooperação ela aconteça. E ele precisa estimular ali estas práticas pedagógicas que valorizam o trabalho em grupo e a participação. Então, a solidariedade, ela é apresentada aí como responsabilidade moral entre os sujeitos. E não se trata apenas de reconhecer essa interdependência, mas de assumir os compromissos um com o outro. E esse é um ponto muito importante para a educação, né? Formar ali para a solidariedade significa formar sujeitos que se proponham aí, né? Que se preocupam com o coletivo e estão dispostos a contribuir para o bem comum. Então, a supervisão ela precisa incorporar esse princípio em sua atuação, promover essa cultura escolar baseada na cooperação, nessa responsabilidade, né, compartilhada. E a solidariedade, ela é essa base, né, de ética coletiva. Então, a educação dentro desse sentido não pode ser neutra. Ela deve contribuir aí para a construção de uma sociedade, né, que vai ser mais justa, mais solidária. E a supervisão educacional vai considerar esse princípio aí que amplia seu campo de atuação. Então, ele não vai trabalhar apenas com os processos pedagógicos, mas com essa formação ética dos sujeitos, né? Então, a supervisão não é apenas essa técnica, essa organização. O supervisor,
é também aquele ético, aquele comprometido com a formação humana em sua totalidade. Então, ficamos aqui, né? A gente tem que entender que a supervisão educacional não é apenas organizar a escola, é dar sentido a todo esse processo educativo, articulando a prática, o conhecimento, os valores humanos com liberdade e solidariedade. Então, galera, ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Encerramos o nosso livro. Então, até a próxima. Beijos!